Boa noite a todos. Gostaria de chamar aqui à mesa, aqui à frente para compor a mesa, os nossos irmãos, o presidente da Casa Espírita Renascer, Carlos Severino de Souza Filho. Por favor, Carlos. Também para compor a mesa, o vice-presidente, o nosso amigo Vilmar Rézio. Bem, na noite de hoje estamos aqui em uma jornada pouco diferente, porque trata-se também de um evento para a inauguração de fato desta casa. Esta casa recebe pela primeira vez, com a finalidade destinada ao público, a primeira jornada de trabalho, voltada para um palestrante, voltada para a finalidade do público, como nós estamos aqui na noite de hoje. Esta casa foi idealizada pelo querido presidente Carlos Severino, o Carlinhos, através da presidência, em um outro local, onde a sede ainda não era própria. E foi com um árduo trabalho, com um imenso trabalho e dedicação, ao longo de 15 anos de jornada, que o Carlinhos vem à dianteira deste trabalho, desta casa, juntamente com o vice-presidente Vilmar Rézio, a Vânia, também a Cardesi e alguns companheiros de trabalho. Acompanhamos durante esses 15 anos, durante essa jornada, toda a dificuldade enfrentada por esses irmãos, para que possamos chegar aqui 15 anos depois e compartilharmos, talvez, esse momento ímpar em nossas vidas. Como trabalhador, a ser lembrado diante de vários trabalhadores que já passaram pela Casa Espírita Renascer, gostaria de recordar aqui a figura do nosso irmão, Sr. Aristides, pai da Vânia, desencarnado, sogro do Carlinhos, grande trabalhador espírita, companheiro, amigo fraterno, daquele que faz falta em toda a casa espírita, inclusive aos dias de hoje. Esta homenagem também deve ser erguida a ele, porque também foi um dos apoiadores para que pudéssemos desfrutar na ocasião deste presente momento. Então, hoje podemos assim dizer que esta casa está 15 anos depois debutando. O Carlinhos, o Vilmar Rézio, a Vânia, a nossa irmã Dalva, a nossa irmã Denise, entre outros trabalhadores, estamos aqui debutando. E é com muita alegria que decidimos, para a noite de hoje, trazer aqui para nós, na atualidade, o maior médium espírita
na ocasião, do Brasil e também, podemos dizer, por que não, a nível internacional. O nosso querido Carlos Bacelli. Por quê? Porque Deus quis assim. Porque Jesus Cristo abençoou que de fato fosse assim. E hoje nós estamos aqui com muita alegria, recebendo o Carlos Bacelli, autor e escritor de 134 obras espíritas, onde os espíritos, através da sua lábia mediúnica, manifestam um espiritismo prático, um espiritismo atualizado, um espiritismo fraterno, um espiritismo caridoso. Porque o próprio Carlos Bacelli é assim. Além de ser grande divulgador da doutrina espírita, por onde passa, na cidade de Uberaba, foi companheiro, amigo pessoal de Chico Xavier por cerca de 30 anos, quando na ocasião pôde compartilhar psicografia em parceria com o Chico Xavier. Carlos Bacelli é fundador de várias casas espíritas em Uberaba, militando na Casa Bittencourt Sampaio por 43 anos. Nas noites de sábado e de domingo, coordena o trabalho de psicografia direcionado às mensagens familiares, onde caravanas do Brasil todo fazem presente para receber uma mensagem daquele ente querido desencarnado. Carlos Bacelli, costumamos a dizer que trata-se de um professor em matéria de espiritismo. Para nós, é tido como um mestre da ciência, um mestre da filosofia e um mestre da religião, atuando juntamente com espíritos, onde gostaríamos de citar aqui alguns nomes. A figura do Dr. Inácio Ferreira, espírito que trata da vida no mundo espiritual como ela é, demonstrando a todo o Brasil e para nós todos espíritas que nas esferas ao redor da Terra o espírito de fato ainda é gente. Carlos Bacelli também manifesta por seu intermédio, psiquicamente falando, a senhora Maria Modesto Cravo, grande médium espírita em Uberaba, tida como uma verdadeira Chica Xavier de Uberaba, traz grandes lições através da mediunidade de Bacelli. Gostaríamos de lembrar aqui o Dr. Odilon Fernandes, que trata assuntos da mediunidade de maneira prática, onde qualquer espírita, seja ele principiante ou um espírita já mais adiantado em sua jornada, a compreender melhor os mecanismos da mediunidade. Poderíamos lembrar aqui também a figura da irmã Domingas, o espiritismo prático, onde o espírito da irmã Domingas revela o espiritismo, onde todos nós podemos, literalmente falando, atuar
trabalhar em nome de Jesus Cristo, em nome da caridade. Dispensa qualquer comentário a presença na noite de hoje do nosso irmão conosco, mas gostaríamos de agradecer humildemente a vossa presença entre nós, Marcelo, na noite de hoje. E em matéria de agradecimento, também já gostaríamos aqui de iniciar a nossa prece em nome do nosso Senhor e Mestre. Deus, Pai de infinita bondade superior, Jesus Cristo, nosso Salvador, espiritualidade amiga que nos assiste, mais uma vez agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Em nome da espiritualidade benfeitora, pedimos permissão para iniciarmos a tarefa da noite de hoje com a palestra do nosso irmão Carlos Bacelli. Rogamos proteção física e proteção espiritual para todo o decorrer desta jornada. Em Teu nome, Senhor Jesus, através da prece do Pai Nosso, agradecemos por estar aqui e pedimos imediatamente para iniciarmos esta tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Passamos a palavra para o nosso querido irmão Bacelli. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. Evidentemente que o nosso amigo Carlos Magno excedeu-se na nossa apresentação, mas ficamos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, participando da inauguração da sede desta casa, Centro Espírita Renascer, numa época mais do que propícia, sob o aspecto espiritual, de vez que a partir de amanhã estará sendo realizado em Goiânia, no Centro de Convenções, o 9º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo, com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. E contamos aqui com a presença de vários amigos que vieram para o encontro, amigos queridos
de outras cidades, de outros estados, e não poderíamos deixar neste momento de mencionar a caravana de Sergipe que está sempre prestigiando o encontro. Vieram de tão longe, com quase 100 participantes e amigos também da Baixada Santista, vieram também em grande número. O encontro realizado no ano passado em Santos foi extraordinário, sob todos os aspectos, e temos absoluta certeza de que o encontro de Goiânia será uma reedição do sucesso alcançado em Santos, como o encontro do ano que vem, 2017, em São José dos Campos, será também uma cópia dos encontros que, ao longo quase de 10 anos, vêm sendo realizados apenas com o propósito de difundir a obra mediúnica através da lavra de Chico Xavier. Tudo que possamos falar em torno da figura extraordinária de Chico Xavier será sempre muito pouco diante daquilo que ele representou, representa e continuará representando para o movimento do cristianismo redivivo que se estabeleceu na terra com a codificação da doutrina espírita, levada a efeito por Allan Kardec em meados do século XIX, na França, onde estávamos em Brasília, no Centro Espírita Sebastião o Mártir, e tivemos oportunidade de dizer que, às vezes, nos referindo à obra de Chico Xavier como complemento da codificação, não empregamos adequadamente o verbo, porque, em verdade, a obra mediúnica de Chico Xavier, que os espíritos realizaram através de Chico Xavier, não complementa a doutrina espírita, que nunca será complementada, nunca será concluída. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica. A obra de Chico Xavier atualiza Kardec. A obra de Chico Xavier desdobra o pensamento kardeciano. A obra de Chico Xavier trouxe o espiritismo do século XIX para o século XX e o projetou para o século XXI. É a continuidade natural da obra kardeciana, a obra que os espíritos realizaram através deste espírito extraordinário,
que conhecemos em sua última romagem terrestre, pelo nome de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, porém, é muito mais que um nome. Nós não estamos aqui propriamente homenageando o cidadão. Nós não estamos aqui nos referindo ao cidadão Francisco Cândido Xavier, mas o que ele veio representar, o que ele representa e o que ele representará. Essa instituição espiritual. Os nossos encontros não objetivam idolatrar a figura de Chico Xavier, que evidentemente não concordaria com que o seu nome fosse exaltado. Ele que a vida inteira não se cansou de dizer, de se comparar a um cisto, a um pé de grama, dizendo que quando um pé de grama morre, nasce outro no lugar. Ele que a vida inteira se colocou entre os últimos. Ele que certa vez nos disse pessoalmente na comunhão espírita cristã em Uberaba, que ele orava a Jesus, pedindo a Jesus que ele pudesse desencarnar confundindo-se com o pó, que ele gostaria de desencarnar, de deixar o corpo confundindo-se com a poeira. E Jesus atendeu aos seus rogos, porque de fato, pelo seu enfraquecimento físico, aos quase 93 janeiros, Chico Xavier desencarnou numa situação de extrema exaustão, por ter se doado integralmente à causa do Evangelho redivivo. Chico Xavier veio à Terra cumprir missões importantes, não apenas no campo da psicografia. Claro, ele se notabilizou no campo da psicografia. Hoje são quase 500 livros editados de sua lavra mediúnica. Quando Chico desencarnou em 2002, eram 412 obras. Hoje, essas obras já estão ultrapassando o número de 500 títulos, porquanto o material mediúnico deixado por ele, produzido por ele, é extenso, é muito vasto, e parte desse material mediúnico que os espíritos produziram através de Chico Xavier se encontra espalhado por várias cidades do Brasil, através das cartas ditas consoladoras, mas que eram muito mais que isso. Eram provas autênticas, eram comprovações da imortalidade
essas cartas se encontram às dezenas, às centenas, espalhadas por várias cidades do Brasil e continuam inéditas. Chico veio, sem dúvida, cumprir uma missão no campo do livro. Ele veio com essa tarefa, com a tarefa específica do livro, mas ao mesmo tempo ele veio com a tarefa de nos demonstrar como a doutrina deveria ser aplicada. E nós gostaríamos, nesta noite, de destacar este aspecto. Porque Chico Xavier também foi apóstolo. Ele foi um dos apóstolos do Cristo, reencarnado. Ele foi João Evangelista, aliás, o único que registra o advento do Consolador, como também o único que registrou o diálogo que Jesus manteve com Nicodemos sobre a reencarnação. Nenhum outro evangelista se refere com tanta propriedade ao tema da reencarnação tratado pelo Cristo quanto João Evangelista. E nenhum deles também fez menção ao Espírito da Verdade, ao advento do Consolador, ao Consolador prometido. Chico foi apóstolo, ele vivenciava a doutrina, ele veio à Terra também para nos ensinar a aplicar a mensagem da doutrina no cotidiano, para que a doutrina espírita não permanecesse mais como um ismo, não fosse simplesmente mais um ismo, não fosse simplesmente espiritismo, como judaísmo, como islamismo, como hinduísmo, como budismo. O espiritismo necessitava ser muito mais que um ismo. E Chico Xavier, desde a sua juventude, ele se dedicou à causa da doutrina espírita, escrevendo livros, mas também vivenciando o Evangelho. Como Emmanuel, certa vez, disse a ele que não caberia a ele, Chico Xavier, trabalhar apenas e tão somente na formação de livros, mas que ele precisava também de trabalhar na formação de leitores para esses livros. Trabalhar na formação de livros seria trabalhar na condição de intérprete do mundo espiritual, o que não é uma tarefa impossível, não seria impossível para ele, principalmente em sua extraordinária condição espiritual, porquanto Chico Xavier foi médium em tempo integral. Ele nasceu médium, ele veio médium. Nós falamos em desenvolvimento mediúnico
E às vezes exercemos a mediunidade uma vez por semana, em nossas reuniões, durante alguns minutos, durante a reunião mediúnica. Mas Chico Xavier, ele exercia a mediunidade em tempo integral. Ele era absolutamente médium, totalmente médium. Ele estava em permanente contato com o mundo espiritual, desde a infância, desde os 4 para 5 anos de idade, quando ele começou de maneira mais intensa a conversar com os espíritos, a enxergar os espíritos, a transmitir recados dos espíritos. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que Chico Xavier se fez médium aos 17 anos, mas nos esquecemos que dos 12 para os 13 anos de idade, ele estava psicografando numa sala de aula, no grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo, quando então ele cursava o 4º ano primário. Ele se preparava para fazer uma redação sobre o centenário do descobrimento do Brasil, quando ele viu ao seu lado um espírito dizendo a ele o que ele deveria escrever. Oficialmente, a sua primeira produção psicográfica foi no dia 8 de julho de 1927, quando então ele conheceu a doutrina espírita, através de um casal amigo que o presenteou com as obras, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no 4º ano primário, extraoficialmente, foi quando se deu a sua primeira produção psicográfica, quando ele estava na mesma idade com que Jesus ensinava aos doutores no templo em Jerusalém. Ele estava com 12 anos para 13 anos de idade, no começo da adolescência, quando ele psicografou esta composição, esta redação sobre o descobrimento do Brasil, num concurso que o Estado estava promovendo em Minas Gerais, e a redação recebeu menção honrosa. Mas Chico Xavier, ele veio para nos ensinar a vivenciar o Evangelho. Ele não veio apenas para formar livros, ele veio também para formar leitores. Ele veio também para nos ensinar a aplicar a mensagem da doutrina no cotidiano, porquanto não é tão simples assim a aplicação da mensagem espírita no cotidiano, mormente em nossas casas espíritas. Muitas se perdem no excesso de teorias. Muitas casas espíritas, infelizmente, se perdem, às vezes até no excesso da prática mediúnica. Muitas delas não conseguem transmitir qual seja essa verdadeira mensagem da doutrina espírita, porque o Espiritismo veio à Terra
para reviver o Evangelho, para retomar o cristianismo em sua pureza primitiva, para nos ensinar o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele veio à terra para que nós possamos assimilar a sua mensagem e transformar a sua mensagem em ação, em obras, em favor de nós próprios e em favor da humanidade. E essa aplicação da doutrina espírita nós aprendíamos com Chico Xavier diariamente em Uberaba, porque ele não permanecia apenas na convivência com os espíritos mentores, ele não convivia apenas com Emmanuel, com o Dr. Bezerra de Menezes, com André Luiz, com Sheila, com Meimei, com Maria Dolores. Nós nos recordamos do que ele nos disse, do que ele nos contou numa oportunidade. Ele foi visitado por um grupo de espíritas estudiosos. E esse grupo o abordou ao término de uma sessão na comunhão espírita cristã. Esse grupo se aproximou dele e disse assim: Chico, nós estamos percebendo que você está perdendo muito tempo psicografando estas cartas familiares, essas mensagens pessoais. Você é um médium extraordinário, você é um médium fabuloso. Se você se dedicar mais aos espíritos superiores, a Emmanuel, a André Luiz, nós poderemos ter mais revelações, receber mais revelações do mundo espiritual. Emmanuel poderá escrever outras obras, como Paulo e Estevão. André Luiz poderá escrever outras obras, como o Nosso Lar. Você está se doando muito ao povo. Ele então respondeu que o povo era a paixão de Jesus, e que se ele tivesse de escolher entre o povo e os espíritos, ele ficaria com o povo, ele ficaria com as pessoas sofridas, com as pessoas necessitadas. Então vejamos que Chico Xavier, de fato, ele cumpriu integralmente a sua tarefa. Certa vez ele nos disse assim: a nossa mediunidade obedeceu a 4 fases distintas. Inicialmente vieram os poetas do Parnaso de Além-Túmulo, e nós nos recordamos quando ele estava explicando. Os poetas se reuniram, como antigamente os artistas, os trovadores, os cantores se reuniam nos coretos das praças para darem os seus shows, apresentarem as suas produções musicais e poéticas. Quando eles escreveram o Parnaso de Além-Túmulo, foi como se eles estivessem tocando um sininho, tocando um sino, para que o povo se reunisse. Depois vieram os grandes escritores, os literatos, como Humberto de Campos, lá do livro Falando a Terra, aqueles grandes pensadores, grandes nomes da literatura,
brasileira e portuguesa, finalmente vieram os evangelizadores, Emanuel, André Luiz e tantos outros. E ele nos dizia: agora nós estamos na quarta fase. Esses habitantes comuns do mundo espiritual estão vindo. Esses jovens, com as suas cartas consoladoras, nos mostrando, nos trazendo os seus depoimentos. Vejamos como o mundo espiritual obedeceu uma programação, traçou um programa que foi cumprido integralmente. A fase dos poetas, dos grandes nomes na literatura, dos evangelizadores e, finalmente, dos habitantes comuns do mundo espiritual. Porquanto, dos 500 livros, dos 500 títulos devidos à mediunidade psicográfica de Chico Xavier, cerca de 150 livros são livros que esses espíritos escreveram por ele, principalmente a partir da década de 70, conforme ele nos dizia, depois que ele compareceu ao programa Pinga Fogo, exibido pela TV Tupi, Canal 4 de São Paulo. Naquela oportunidade, o Espiritismo mostrou a sua face ao povo brasileiro, que era a face de Chico Xavier. Porquanto, até então, havia um misticismo muito grande, não se sabia ao certo o que era mediunidade, o que era espiritismo. Os adversários faziam questão de confundir a opinião pública a respeito da doutrina espírita, mas quando Chico se apresentou naquele ano, num programa de audiência extraordinária, ele se apresentou 2 vezes naquele ano, em 1971, o povo brasileiro ficou sabendo o que era espiritismo. Porque durante várias horas, Chico Xavier debateu com seus entrevistadores, dialogando em torno de assuntos atualíssimos, em torno de assuntos que diziam respeito à ciência, à filosofia e à religião. Um programa extraordinário. Então Chico veio com esta missão de popularizar a doutrina espírita. Nós ficamos a imaginar como é que ele conseguiu fazer tanta coisa numa única existência. Como é que ele conseguiu multiplicar? Foi uma verdadeira demonstração da multiplicação dos talentos, da parábola dos talentos. Porquanto, na condição de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, porque Chico foi a reencarnação de Allan Kardec, embora nós respeitemos profundamente aqueles que pensam de outra maneira, mas nós temos estudado o assunto a fundo há décadas e acompanhado também o estudo que vários amigos têm feito a respeito. Na condição de Allan Kardec, ele não teve tempo para fazer mais do que fez. Nós nos lembramos de Chico conversando conosco em Uberaba, porque quando ele estava mais descontraído, ele conversava, ele se aprofundava em determinados assuntos,
Ele conhecia a vida de Allan Kardec como se conhecesse a sua própria vida, porque afinal era a sua própria vida. E ele nos disse assim: Allan Kardec, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele teve que trabalhar muito. Mas nós precisamos de levar em consideração que quando Allan Kardec travou o primeiro contato com as mesas girantes, ele estava com quase 50 anos de idade. Ele estava com 49 anos. Foi no mês de maio. No mês de maio e do mês de junho de 1854, ele completaria 50 anos no dia 3 de outubro. Ele nasceu em 1804, meio século já havia se escoado, e não restava a ele muito mais tempo, porque ele estava esperando que a Inquisição desaparecesse. Ele estava esperando, o mundo espiritual estava na expectativa de que, de fato, aquele período de iluminação pudesse se intensificar. Se o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, ou mesmo se aqueles médiuns franceses, se as irmãs Boudin, por exemplo, se Ruth Céline Jaffé, se irmãs Dufour e tantos outros médiuns tivessem surgido 10 anos antes, provavelmente todos teriam ido para a fogueira. Todos teriam sido queimados. Como queimadas ainda foram as obras de Allan Kardec na Espanha, mas quando as chamas das fogueiras da Inquisição desceram, principalmente na França, com aquela Revolução Francesa, com a história da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, a queda da Bastilha. Então, naquele momento, surge o professor, os fenômenos se intensificam. É só nós estudarmos a história. Os fenômenos aconteciam muito timidamente antes, porque os médiuns eram perseguidos. Mas quando foi possível, como escreveu Conan Doyle no livro História do Espiritismo, ocorreu aquela invasão organizada. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, ao ouvir a ordem de comando, e eles então desceram como estrelas cadentes, e os fenômenos começaram a ocorrer em toda parte, envolvendo médiuns adolescentes. Vejamos bem, há quem conteste a doutrina espírita, mas como é? Vejamos o cuidado do mundo espiritual, a psicologia do mundo espiritual. Porquanto a primeira edição de O Livro dos Espíritos surgiu no dia 18 de abril de 1857, com 501 perguntas apenas. E para aquelas 501 perguntas e respostas, principalmente, haviam servido de intérpretes as irmãs Boudin e Ruth Céline Jaffé, que eram meninas, 13, 14, 15 anos, eram meninas. Como é que elas poderiam, aquelas meninas que ainda brincavam de boneca, como é que aquelas meninas poderiam tratar de assuntos tão transcendentes e tão desafiadores, mesmo a nível de inconsciência? Como é que elas poderiam tratar desses assuntos que foram tratados tão magnificamente
em O Livro dos Espíritos. Porque se tivesse sido médium o próprio Kardec, a contestação não seria difícil. Daí o motivo dele não ter sido ele mesmo médium ostensivo, embora tenha sido o maior médium da codificação. Não ter sido ele mesmo médium ostensivo, embora Chico nos dizia, ele mesmo ter escrito mensagens do Espírito da Verdade algumas vezes em sua casa. Porque Kardec era acadêmico, porque Kardec era poliglota, porque Kardec era professor, era pedagogo, era um homem de gênio. Se tivesse sido ele mesmo o médium ostensivo para a doutrina espírita, os adversários haveriam de contestar, porque afinal Kardec era um homem de gênio, ele poderia muito bem ele mesmo ter produzido aquelas perguntas e aquelas respostas, mas não. As meninas foram escolhidas, eram crianças, e outros médiuns muito simples, sem cultura alguma e sem contato direto algum com nenhum material de escrita, porque o Livro dos Espíritos, ele não nasceu da psicografia direta, mas da psicografia indireta. O Livro dos Espíritos foi escrito com as cestinhas e as pranchinhas rodopiando, girando, escrevendo. As médiuns apenas pousavam as mãos. Ou seja, ali havia um fenômeno de efeitos físicos favorecendo um fenômeno de efeito intelectual. Inicialmente um fenômeno de efeito físico favorecendo a produção de um fenômeno intelectual. Apenas a partir da segunda edição de O Livro dos Espíritos é que a espiritualidade liberou para Allan Kardec os médiuns psicógrafos propriamente ditos, porque então, até aí, os postulados da doutrina já estavam fincados, as balizas doutrinárias, os fundamentos da doutrina espírita já não mais poderiam sofrer qualquer distorção. Mas Chico nos dizia: meu filho, Kardec trabalhou apenas 15 anos, de 1854 a 1869, sendo que nos 2 últimos anos ele trabalhou com a saúde extremamente debilitada. E Kardec, ele não cuidava apenas do Pentateuco, da produção dos livros que viriam a constituir o Pentateuco. Ele fundou a primeira revista espírita do mundo, ele fundou o primeiro centro espírita do mundo, ele empreendeu as primeiras viagens de propaganda espírita do mundo e cuidava sozinho de uma farta correspondência, e mais, dava consultas, porque as pessoas escreviam a ele. Até hoje paira uma dúvida, que para nós não é dúvida. Alguns chegaram a pensar na possibilidade de Kardec ter tido algum conhecimento na área médica. A questão é que ele era um homem de um conhecimento vastíssimo, e muitos escreviam a Allan Kardec pedindo remédio, e ele receitava, ele mesmo. Mas durante 15 anos, o que ele poderia fazer? Alguém poderá estar perguntando: esses documentos, quem é que diz isto? Quem é que sabe disto? O Chico mesmo nos contava que, em algumas oportunidades, visitando o Dr. Canuto de Abreu, inclusive que é autor de um livro extraordinário, O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, uma obra extraordinária,
O doutor Canuto de Abreu era historiador, ele era poliglota também, e ele esteve diversas vezes na França, levantando dados biográficos a respeito de Allan Kardec, e ele conseguiu muitos documentos. O Chico nos contou que quando estava para acontecer a primeira grande guerra mundial, 1914 a 1918, os espíritas franceses juntaram muitos documentos do espiritismo, muitos manuscritos de Allan Kardec, muitos documentos de Allan Kardec, e temendo que a França fosse invadida e que tudo fosse destruído, o Chico nos contou que eles encerraram esses documentos num baú e enterraram, e esse baú até hoje não foi encontrado. Mas isso se deu quando estava acontecendo a primeira grande guerra mundial, 1914 a 1918. Mas o doutor Canuto de Abreu, indo à França, ele conseguiu recuperar alguma documentação, visitando bibliotecas, investigando. Era um homem com muitas possibilidades econômicas, e ele podia se entregar a essas pesquisas. E o Chico nos disse que isso tudo estava em francês, e que ele ia à casa do doutor Canuto de Abreu, esteve lá por umas 3 ou 4 vezes, e o doutor Canuto de Abreu, ele disse assim, o doutor Canuto de Abreu então leu para mim, em francês. E Chico entendeu. Leu para mim, em francês. E lá constava que Kardec dava consultas, receitava medicamentos, como Chico Xavier mais tarde viria também a trabalhar como médium receitista, porque está aí uma outra faceta da mediunidade de Chico Xavier, consolando o povo, médium receitista. Ninguém fala em Chico Xavier médium receitista. Durante mais de 50 anos receitando. Quando nós começamos a frequentar a comunhão espírita cristã em Uberaba, com a idade de 17 para 18 anos, as pessoas davam o nome, pedindo receita, e eram muitas pessoas. As reuniões eram realizadas às segundas, às sextas e aos sábados, mas o trabalho de receituário acontecia só na segunda e na sexta-feira. Eram 100 pedidos de receita, 150, 200 pedidos de receita. Ninguém fala, ou ninguém lembra desse trabalho de receituário. Sinceramente, eu chego quase a duvidar que Chico Xavier tenha existido. Ou então que ele tinha um discreto dom, um ostensivo, mas que ele demonstrava discretamente o dom da ubiquidade, porque não sei como é que ele conseguia. Psicografar livros, tirar receita, psicografar mensagem, transmitir passes em doentes, ir na periferia, distribuir pão, distribuir dinheiro, distribuir comida, visitar hospitais, vir aqui em Goiânia, na colônia Santa Marta, todo ano, visitar os rancenianos, às vésperas do Natal, ir todo mês de maio na cadeia em Uberaba, visitar os presos, ir sempre ao Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, visitar os doentes. Ele veio nos ensinar como aplicar a doutrina. E ainda mais, às vezes nós chegávamos na casa de Chico Xavier, eu e Márcia, minha esposa, porque nós frequentamos a casa de Chico durante muitos anos. Chico sempre foi amigo da família de minha esposa, de Márcia. O professor José Tomás foi um dos articuladores da transferência de domicílio, de residência,
quando Chico foi para Uberaba, em 1959, nós chegávamos na casa de Chico, ele estava sentado numa mesa, estava nos esperando. Sabem fazendo o quê? Pegando mensagens como esta aqui. Ele comprava cadernetas, essas cadernetas pequenas que a gente compra em livraria, tem uma espiral. Ele pegava essas mensagens, colava na caderneta. Depois ele pegava uma tesoura, ia cortar gravuras de flores, de passarinho, de criança, ia pregar, fazia um trabalho de colagem. Um trabalho de colagem. Depois que aquele livro artesanal estava pronto, e ele fazia dezenas, depois que aquele trabalho estava pronto, ele dedicava para os amigos, aos queridos amigos, Dr. Lineu e Helenir, aos queridos amigos, Bacelli e Márcia, aos queridos amigos, fulano de tal, e presenteava. Eu chegava na casa de Chico, eu esperava encontrá-lo, nem sei como, lidando com assuntos da maior transcendência. Às vezes chegávamos na casa dele, ele estava lá, sabem fazendo o quê? Preparando enxoval para a criança que ia nascer. Ele ganhava e comprava fralda, paganzinha, blusinha, palitozinho, mamadeira, biquinho, bico, chupeta, essas coisas. Ele preparava um enxoval com a própria mão. Quando tudo estava pronto, sabe o que ele fazia? Pegava um pouco de perfume e jogava. E fechava o embrulho. Fechava o embrulho. E presenteava. O tempo está avançando. Nós falaríamos sobre Chico Xavier a noite inteira. Mas houve um caso de uma vizinha. A jovem havia ficado grávida. Menina ainda. Havia ficado grávida, estava grávida. O namorado desapareceu. Os pais não queriam aceitá-la em casa. Alguns anos atrás, naquela época, em que os pais, principalmente o pai, costumava colocar a filha para fora de casa, uma mancha na honra, aquela situação toda, aquele preconceito todo da sociedade. Hoje a sociedade não está tendo nem tempo mais de ter preconceito. Porque está acontecendo tanta coisa que cerca aqui e estoura ali. Hoje não está tendo nem tempo mais de ter preconceito de nada. Porque é uma coisa em cima da outra. Uma coisa em cima da outra. Mas os pais queriam colocar aquela menina na rua. Ali, a vizinha da casa do Chico. E aquela briga danada, aquela confusão, sai, não sai, sai, não sai, vai para fora, a mãe e tal. Passou um dia, no outro dia, o Chico sai da casa dele a pé, vai lá na casa da vizinha. Ele havia ficado sabendo, porque os espíritos também fofocam, né? Espírito é gente, é ser humano. Os espíritos avisam, até os anjos avisam. Então ele chegou lá naquela casa, a vizinha bateu palma, vieram atender. Quando atenderam, era Chico Xavier em pessoa, com aquele enxoval de bebê. Olha, eu vim cá fazer uma visita, porque eu soube que a nossa menina
está esperando bebê, uma criança. Que maravilha! Vocês me permitem, eu vim aqui visitá-la, estou muito feliz. E foi desarmando. Entrou, sentou, tomou café, a menina veio. Então, minha filha, que beleza, você vai ser mamãe. Para quando é? Que coisa e tal. Ah, isso é uma beleza, vocês vão ser avós. Eu trouxe para você um presente singelo, você não repara. Eu pergunto para vocês, que médium na atualidade faz isso? Qual é o missionário que faz isso? Qual é o missionário que faz isso? Qual é o médium que faz isso? Qual é o espírita que às vezes... Tem muito espírita que faz. Mas eu digo assim, eu não estou me referindo aos espíritas anônimos. Eu estou me referindo àqueles de notoriedade que fazem isso. Estão sempre muito ocupados, com muitas conferências, com muitas palestras, com muitas entrevistas, e com muitas viagens, e com muita coisa. Estão sempre muito ocupados. É onde nós falamos que o Chico Xavier veio nos ensinar a aplicar o Espiritismo. Porque se nós não soubermos aplicar o Espiritismo, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser simplesmente reencarnacionistas. E reencarnação sem evangelho não funciona, porque nunca funcionou na Índia e nunca funcionou nos países onde a reencarnação é aceita. Reencarnação sem evangelho é como diz doutor Inácio, é apenas entrar e sair do corpo, sem aquele propósito de renovação íntima. Por isso, quando uma casa como esta, Centro Espírita Renascer, com esse título tão sugestivo, uma casa como essa está sendo inaugurada, nós ficamos muito felizes, porque a palavra renascer não está significando apenas reencarnar, mas renascer moralmente também, que é a finalidade, tem dupla finalidade. É o renascer, é o reencarnar para evoluir, e o renascer moralmente. É por esse motivo que nós nos lembramos de Chico Xavier com uma gratidão profunda, com uma reverência imensa, com um respeito sem tamanho, porque ele passou entre nós na maior simplicidade. Eu às vezes chegava na casa dele, ele estava com aquele paletó surrado, aquela calça surrada, pisando na barra da calça. Ele carregava tanto papel nos bolsos, pedidos de oração, nos bolsos do paletó e nos bolsos da calça, que a calça pesava, ia lá para baixo, só não caía por conta da correia. De tanto papel no bolso, pedido de oração, porque ele não tinha coragem de jogar fora um retrato, um pedido de oração que alguém entregasse a ele. Esse homem merece um encontro nacional? Não merece muito mais. Mas o que ele representou, o que ele representa, isto é que é Espiritismo. Fora desse Espiritismo que Chico Xavier nos ensinou, nós só temos uma doutrina reencarnacionista, da qual muita gente, como nos dizia ele, está até querendo tirar Jesus. Uma vez ele nos disse assim: vocês tomem cuidado, porque vão querer tirar Jesus do Espiritismo. Eu estou indo embora, eu estou voltando, eu já fiz a minha parte, agora com vocês. Mas vocês tomem cuidado, que vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. E se tirarem Jesus do Espiritismo, o Espiritismo vai desaparecer. Que Jesus nos ampare, nos abençoe.
e que nós tomemos consciência de que de fato agora é com cada um de nós. Muita paz.